Olá amigos, estamos de volta com o canal Falando de Guerra. Caiu o último bastião de resistência ucraniano em Azovstal, mas o que estava em jogo? Mas antes, um recado importante, se você ainda não está inscrito no canal, então inscreva-se agora e ative o sino das notificações. Venha fazer parte dos nossos grupos no Telegram e WhatsApp, os links estão na descrição desse vídeo. Mariupol teve os combates mais ferozes desde que a invasão da Ucrânia começou no dia 24 de fevereiro. Estima-se que mais de 6.000 militares ucranianos e um número não revelado de soldados russos tenham morrido em Mariupol, além de mais de 3.000 civis. Muitos a compararam com a Batalha de Stalingrado, devido à dureza dos combates e pela proximidade entre os inimigos. Pouco a pouco os russos começaram a levar vantagem, e cerca de 3.000 combatentes ucranianos resolveram se esconder no complexo industrial de Azovstal, uma enorme siderúrgica de mais de 11 km². Cerca de 3.000 civis também se esconderam em Azovstal. De início, todos pensavam que os russos iriam invadir a siderúrgica atrás dos ucranianos e o banho de sangue era dado como certo. De fato, os russos já estavam prontos para invadir, quando veio a ordem de ninguém mais, ninguém menos do que o próprio presidente russo Vladimir Putin. A ordem era clara: não invadir Azovstal e sim cercá-la. Dessa forma os combatentes não teriam para onde fugir, e nem receber suprimentos para continuarem lutando. Realmente, um cerco brutal foi instaurado e bombardeios com fogo de artilharia russa era constante. Nesse meio tempo, os civis começaram a ser evacuados, mas a resistência ucraniana em se render era muito grande. Os russos ofereceram a oportunidade de rendição para os ucranianos, que prontamente negaram e assim o tempo foi passando, com mais civis sendo evacuados e mais bombardeios sendo lançados. Alguns combatentes ucranianos acabaram se rendendo, mas a grande maioria se recusava a baixar as armas. Eram os ultranacionalistas com histórico de violência contra soldados russos, talvez o medo de represália. A situação para os combatentes ucranianos ficou mesmo caótica, faltando alimentos, água, kits de primeiros socorros. Muitos se encontravam feridos e mesmo assim eles se recusavam a se entregarem. A pergunta que fica é: por quê? Qual o interesse em continuar lutando sem ter a mínima chance de vitória? Uma fonte russa revelou que os combatentes, que como referi muitos estavam feridos, até quiseram se render, mas eles não tinham a permissão de Kiev para tal. Zelensky não queria de forma alguma que os combatentes se entregassem, e algumas tentativas de resgate foram feitas inclusive, com envio de helicópteros que foram abatidos. A defesa antiaérea russa estava muito bem plantada. Um dos planos não consistia mais resgate, mas sim tentar lançar suprimentos como água, comida e mais armas para os combatentes continuarem a lutar até a morte. Será que Zelensky de fato queria esses combatentes vivos, os forçando a lutarem até a morte? Tudo parece indicar que o bem-estar desses combatentes era a última coisa pensada por Zelensky. Mas afinal, o que Zelensky teme? Por sua vez, os combatentes ficaram com medo de contrariar as ordens de Kiev e se renderem sem autorização. Eles poderiam ser julgados pela corte marcial ucraniana e poderiam ser considerados traidores e condenados à morte ou, na melhor das hipóteses, à prisão perpétua. Como os holofotes do mundo inteiro estavam em Azovstal, sem alternativas, Zelensky deu o sinal verde para a rendição, e enfim os combatentes ucranianos vão poder respirar mais aliviados. Resta agora os russos descobrirem o que realmente estava por detrás de Azovstal, e por que a teimosia de Zelensky em querer que os combatentes continuassem lutando. Será que os russos vão conseguir extrair dos ucranianos alguma informação relevante?